Fala pessoal, aqui é o Samuel da Protomac Engenharia e hoje eu venho aqui para falar como funciona uma estrutura de manutenção. Como que funciona uma organização de manutenção. Então, se liga no vídeo de hoje, pessoal. Olá pessoal, para a gente entender como funciona uma estrutura de manutenção, nós temos que entender quem são esses profissionais que trabalham aqui dentro dessa área, tá bom? Então, lá, primeiramente, nós temos o pessoal da área técnica, tá? Pessoal da área técnica. Quem que é o pessoal da área técnica? É o eletricista, o mecânico, o lubrificador, o instrumentista, o eletrônico, tudo bem? Junto deles, podemos ter ou não os auxiliares e os estagiários, tá? Lembrando, pessoal, que a função do estagiário é de aprender, se desenvolver e não de executar. Isso precisa ficar bem claro, tá bom? Que a função desse profissional, a função do estagiário é de se desenvolver, tá bom? Olha lá. Em algumas empresas, pessoal, esse profissional, ele é contratado como eletricista, ou como mecânico, como lubrificador, tudo bem? Em algumas empresas, esse profissional lá do chão de fábrica, que é responsável por executar as manutenções corretivas, preventivas, preditivas, as melhorias nas máquinas, nos processos, muitas vezes eles são contratados como técnico de manutenção, tá bom? Olha lá. Logo após esse pessoal da área técnica, lá do chão de fábrica, nós temos os líderes de manutenção. Em algumas empresas, esses líderes são líderes de turno ou são líderes de área, tá? Né? O líder da elétrica, o líder da mecânica, tudo bem? Em algumas empresas, esses líderes são líderes de turno, tá bom? Olha lá. Logo após, nós temos o pessoal do planejamento. Qual que é a função do pessoal do planejamento, pessoal? Né? Olha lá. De planejar o como vai ser executadas as atividades de manutenção por aquele pessoal lá do chão de fábrica. Tá bom? Olha lá. Logo em seguida nós temos o pessoal da engenharia. Qual que é a função do pessoal da engenharia? Olhar para as estratégias de manutenção, para os indicadores, para análise de falhas, para disponibilidade, para confiabilidade dos equipamentos. Tá? Mas a função também da engenharia é apoiar quando necessário, né? Uma dúvida, uma dificuldade lá do pessoal do chão de fábrica, tá bom? Logo em seguida, nós temos o pessoal da coordenação ou supervisão, tá bom? Em algumas empresas coordenação, outras empresas supervisão, aí vai de empresa para empresa, tá? Esse pessoal, ele é responsável por olhar por contratação de pessoas, né? Por fazer a gestão das equipes, tudo bem? Né? Olhar para custos, assim também como a engenharia também é responsável por olhar para custos de manutenção. Tá bom? Logo em seguida nós temos o pessoal da gerência, pessoal. Né? Quem que é esse pessoal da gerência? Qual que é a função deles? Definir planos e estratégias orçamentais anuais, bianuais, tomar decisões importantes para toda essa cadeia, para toda essa estrutura de manutenção, assim também como a coordenação, a supervisão também toma decisões importantes dentro dessa estrutura, dentro dessa organização, tá? E geralmente nós temos gerentes locais, tá? Nós temos gerentes locais, como nós podemos também ter gerentes corporativos, tá? Onde a coordenação ou a supervisão responde para um gerente corporativo. Eu já vi as duas formas. Eu já vi gerentes corporativos, onde os supervisores respondem para esses gerentes corporativos, tá? Como eu já vi a coordenação ou supervisão responder para um gerente local, tá bom? Então, existem essas duas formas também com relação à gerência, tá bom? Olha lá, um outro ponto bastante importante é com relação à terceirizada. Algumas empresas trabalham com empresas terceirizadas dentro de uma área de manutenção, tá? Eu coloquei aqui para vocês que nesse caso, a terceirizada ela está respondendo para o pessoal da coordenação, planejamento e controle de manutenção, engenharia, tudo bem? Ela está muito ligada a esse pessoal aqui, tá? Porém, isso não é uma regra.
né? Uma terceirizada, ela pode estar respondendo para uma coordenação, ela pode estar respondendo para uma gerência, né? E ter toda essa estrutura abaixo dela. Tudo bem? Então, eu coloquei um exemplo aqui, porque basicamente é assim que funciona uma estrutura de manutenção. Tudo bem? Porém, essa estrutura de manutenção pode sofrer algumas alterações. Não precisa ser igualzinho eu estou falando, mas deu para vocês terem uma noção de como que funciona uma estrutura de manutenção, uma organização de manutenção. Tá bom? Então, olha lá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a formação desses profissionais, né? Qual que é a formação desses profissionais? Quais são os cursos, né, que esses profissionais precisam ter? Qual que é a formação deles? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Até mais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.